Ok, estamos... Hoje quartou, 12/12. Vocês gostam do 12/12 ou não? 12/12, 12/12. Uma pergunta ali, como saber o milímetro adequado e quantia que deve ser tratada durante a criação de tilápias, né? Então, podemos começar falando sobre trato. Então, o objetivo hoje desse vídeo é falar um pouquinho dos manejos que a gente faz. Tem muitos protocolos que estão iniciando, que o pessoal está fazendo, está funcionando. Tem vários tipos de protocolo, a gente fala o que a gente usa aqui, mas não que não existe outros tipos de protocolos, né? Só para abrir a sua mente aí que está chegando, né? Enquanto isso, vamos verificar o som, como é que tá. Então, se você estiver aqui, poderia dizer como é que tá o som. Agradeço, que a gente tem uma sorte com o microfone sempre. Então, se você estiver aqui, poderia... Então, o som está ok. Então, vai dizendo a que cidade que você acompanha aqui. Às vezes, muitos de vocês devem estar plantando, né? Aqui estão plantando, começou a safra de soja. Então, bora lá. Milímetros da aração. Como é que a gente se baseia? Não tem muita coisa assim para você pegar e se preocupar em milímetros. Porque, por exemplo, aqui a gente começa com 0,8 milímetro, né? Vem o alivinho bem pequenininho, se você não adquirir juvenil. Se caso você adquirir juvenil, aí vai depender do tamanho do juvenil, né? Porque qual é o padrão juvenil? Na verdade, a gente não definiu nenhum padrão juvenil. Fala em tantos centímetros ou em tantas gramas, né? Então não tem nada a ver isso aí. Eu ia pedir lá para você desligar, ó. Só desligar a sopa lá. O agitador da sopa tá ligado e isso dá uma interferência meio forte nesse microfone aí, né? Mas, por exemplo, o que foi percebido, né? Um produtor pegou e fez o teste. Ele estava tipo na 8 milímetros, na fase engorda final, e mudou para 5 milímetros. Ele percebeu diferença nessa questão. Porque quando você tem uma aração muito grossa, a gente tinha o costume antigamente, quando o peixe maior, tem que mudar os milímetros, né? Começava lá a 2, a 3, a 5 e depois ia para 8 milímetros, né? Por causa da questão de desovas antigamente. Mas percebe-se que isso também depende como na nossa região aqui a gente chega até 5 milímetros e trata, né? Claro, sem muito desova, se tiver realmente desova demais e geralmente na parte particular, criação particular, às vezes o peixe fica um pouco maior, né? Aí acontece sim você precisar... Ei, meu Deus do céu! Então vai lá nadar. Isso, vai lá nadar. Tá quente hoje, água boa, né? Então nós estamos mostrando também aqui o tanque 2 aqui para mostrar para você que ele está pronto para receber, né? O peixe está verde, bonito, né? Só para você ficar sabendo aí. Então aqui na nossa região, por exemplo, nós aqui mesmo não sobe de 5 milímetros, tá? A quantidade de trato a gente trabalha um pouquinho diferente. A gente não usa tabela, tá? Mas você pode se basear em umas tabelas aí. Mas por quê? A gente trabalha com tempo de sobra. O tempo de sobra ajuda muito, por exemplo, que nem agora. Antes dessa chuva aqui, estava muito quente. Então o peixe estava comendo X pela temperatura. Quero ver isso aí agora. A tela está para o lado de fora. Tava tratando X. E agora virou o clima. Choveu. A água já esfriou um pouquinho. Aí o que acontece, né? Conseguiu ser? Aí tá lá, que era alegria. Aí você seguir a tabela lá, tem tabela que diz para não tratar. E o peixe tem fome. Aí fica aquela discussão entre a tabela não tratar e tratar. Então são técnicas e manejos que a gente trabalha já há muitos anos e pessoas estão replicando. Nós sempre tratamos o amanhecer, então é uma delas, e o que o peixe come, tá? Mas sentido assim, quanto tempo de sobra? 15 minutos, meia hora de sobra. Então que nem agora em diante a gente vai subir o tempo de sobra. E daí se você acompanhar uma tabela, praticamente iria bater. Só que tem dias que a tabela ia falar assim, ó, trata só 30% e o peixe come 50%. E tem dias que a tabela fala para tratar 60%, né, vamos falar assim do total, pela temperatura, tudo, e o peixe só come 40%. Então ocorre muito esse tipo de oscilação. Aí quando você pega e tá com um colaborador junto, não é só você que trata, e mais pessoas, e a pessoa, nós seres humanos, adoramos o seguinte, é um número, nós queremos assim o mais rápido, mais fácil possível. Aqui a tabela fala para tratar 100 kg, o cara vai lá, entra lá no tratorzinho, 100 kg e pronto, e volta e vai embora, né?
Aí quando você trabalha com tempo de sobra, o cara é obrigado a olhar, né? Como é que funciona o tempo de sobra assim na prática? Você vai pegar, sempre ter uma unidade de medida, para você ter uma noção. Por exemplo... Esse celular, só que não tá aparecendo. Não tá aparecendo o quê? A pessoa entrou. Não. Aí, por exemplo, se você não tiver a balança, não é desculpa, você pode pegar o tempo. O temporizador mais ou menos, eu trato ali naquela abertura lá 10 minutos, 5 minutos. Então beleza, amanhã eu vou lá e trato 5 minutos e já verifico, né? Ou como a temperatura de água, se você medir ela, você vai vendo que vai subindo e vê a agitação do peixe. Se vocês chegaram a ver um Reels que eu postei ali, a agitação do peixe, como é que fica, né? Fica muito ativa, isso era 7 horas da manhã, 7h15 da manhã mais ou menos. Então o cara que vai tratando, ele vai verificando isso. Aí o tempo de sobra. Aí depois de tratar tudo, passa e dá uma olhada. Sim, já aconteceu dentro do tanque, às vezes pegar e sobrar muito. Ou seja, passar 1 hora e sobrou. Aí chegou, dá 2 horas de sobra. Mas aí a pessoa, para amanhã eu não vou tratar 5 minutos, um exemplo. Vou tratar só 4 minutos. Vou dar uma segurada para ver o que aconteceu. Geralmente, ataque parasitas, ou uma doença, ou simplesmente um estresse de falta de oxigênio. Se você não tem o monitoramento do oxigênio manual ou automático, vai ser muito suscetível a isso. Por quê, Lucas? Porque nós estávamos em mudança de lua. Ontem era noite e parecia que era claro, né? Tão forte que estava a lua. Então tudo muda, a pressão atmosférica muda, tudo muda e acaba influenciando no oxigênio. E como nos últimos dias estava tratando mais, então se não tiver esse cuidado do oxigênio, e de repente gera um pequeno estresse na tilápia e ela já não come tão bem, né? Então, para você entender assim, a parte de manejo de trato. Só para entender a parte dos milímetros. Então a gente não se preocupa em passar de 5 milímetros, a não ser que se tiver um problema muito forte de desova. Aí sim, com certeza, o peixe maior vai comer, para se dar aquela controlada. Mas se não, continua até 5 milímetros até o final. Tá? Não muda nada. A logística fica mais fácil na tua fazenda, na tua piscicultura, né? Fica tudo mais tranquilo, né? Porque depois dos 5 milímetros, o peixe aí com 100 gramas ali, você já está tratando tranquilamente 5 milímetros, se quiser, se precisar. Não tem problema nenhum, né? Depende da fábrica da ração, 5 milímetros ela obedece e às vezes ela não é que ela não obedece. A matriz está gasta e daí ela passa 5 milímetros, vai dar 6 milímetros, por exemplo, né? Então depende muito da fábrica que você está comprando a ração. Aí se você tiver pergunta, alguma coisa ligada, aproveita a live, pode fazer a pergunta aí. Hoje tá uma maravilha de quente, né? Pede pra alguém interagir pra ver se realmente tá aparecendo, porque tá um pouco estranho. É. Se alguém tá assistindo, manda um positivo só pra ver se nós estamos online mesmo, se o Instagram não tá bugado aí. Só pra verificar ali nessa questão. Aí só manda um joinha se alguém estiver assistindo, só pra verificar. Daí pra nós verificar se a conexão está funcionando, porque nós temos uma sorte com o Instagram nas últimas vezes a conta, que tá louco, tá? Show de bola! Você que fez joinha, se tiver uma pergunta relacionada à criação de peixe, pode fazer também. Dicas de alojamento, Lucas. Então, nós já estamos, tu vê, final do ano, já acabou o ano, já estamos dia 18 de setembro, né? Vamos falar assim, acabou. Primeira dica de alojamento, eu sei que vocês não gostam de fazer isso, né? Pode ficar ali, mas é fazer análise, né? Ai, ai. Não sei se a câmera vai pegar. Como é que tá ali? Uma análise de quanto tirina tá ali. Oh! Vai dar uma boa produção, né? Aí, meu cameraman quase caiu. Tudo certo. Então, ó, você consegue ver a transparência da água, consegue ver o fundo do balde, tudo certinho. Então, isso é fitoplanta para vocês entenderem, ó. Você vê transparência, você consegue ver. Então, para não ter o disco de shake lá. Então, por quê? Tá tudo ok. Você pode visualizar pelo tanque que tá verde, mas às vezes a imagem não mostra, tá tudo certo? Vai lá nadar. Vai lá nadar também. Vai nadar? Não? Por que fica assim? Fica fácil? Porque não tem nada de matéria orgânica sendo jogada, né? Não tem nada, né? Não tem ração ainda jogada para dar o soldo em suspensão, essas coisas assim. Então fica uma água muito mais leve, assim que a gente quer. Então aos primeiros dias você vai conseguir fazer isso no seu tanque. Como?
Se você olhar lá atrás, está entrando uma água, a gente liga durante o dia só, para a gente ter cálculo do decantador e joga para cá que vai lá para o tanque 3. Né? Agora o tanque 3 está em nível novamente, né? Encheu, né? Ele estava abaixo. Esse é o ciclo aqui da propriedade, aí volta lá para baixo, né? Ali cai do tanque 1 e vai para o 4, 5, 6 e aqui do decantador do 2 vai para o 3 e volta lá para o 6 e para o decantador, né? Aí não muda nada, por exemplo, na parte aqui para nós, passar por mais tanque ou menos tanque. Porque daí a recirculação você dá mais vazão e não tem problema nenhum. Tem pergunta? Posso adicionar esterco de vaca com os alivinos no tanque? Pode, deve. Mas se vai acontecer, o alivino vai comer o esterco de vaca, né? Só isso. Não tem problema nenhum. Mas a água teria que ficar assim para receber um alivino. E geralmente, se nós fosse pôr um alivino aqui, em questão de 3 a 4 dias, ela já ia começar a clarear. Tá? Porque ele vai filtrando e vai comendo isso aí. Aí, se não tiver matéria orgânica de chega, aí você joga esterco de vaca aí. Né? Pode ser de um ruminante, pode ser de um boi, pode ser de um touro, né? Pode ser de qualquer animal ruminante. Quantidade? A quantidade vai depender como é que está o seu tanque. Se for seco, você pode começar ali com 100 kg, mais ou menos, ali por hectare. E vai jogando. Né? Joga 100 kg um dia, 100 kg no outro. Pode jogar 200 kg, pode jogar 300 kg, pode. A questão, eu sempre penso assim, como você evitar esforço ou gastar menos energia ou menos dinheiro. Então se você joga 500 kg, vai ficar verde. Se tu jogar 100, ficar verde. Porque o segredo, né, às vezes eu jogar 100 kg todo dia para ter sempre essa nova incorporação. Porque na hora que você vai jogar, tu vai ver o alivino, ele vai comer a merda de vaca, tá? E não tem problema nenhum, tá? Isso não tem problema nenhum. Não faz mal nenhum para ele. Então por isso que às vezes você jogar 500, um pouco vai ficar na água porque ele vai comer. Você tem que lembrar, se você observar a natureza, por exemplo, quase todos os animais comem a merda do outro, não comem a própria merda. Então você joga uma merda lá de porco, antigamente era muito normal fazer um chiqueirinho em cima do açude, tratava o porco, daí o resto da ração caía, a merda do porco caía, ele comia e era aquele ciclo, né? Então por causa disso, tem essas questões. Tem mais pergunta? Sobre lona daí, qual que é a lona correta? Então sobre a lona, qual que nós usamos na época? Essa aqui é uma geomembrana, é a 0,6 milímetro. Qual que foi a cagada? O que você ia fazer diferente hoje, né? Hoje, se eu fosse de novo fazer um sistema, eu ia fazer um sistema circular elevado. Pela facilidade, pela praticidade, pelo tudo mais fácil do que fazer tudo isso aqui, né? Por causa da despesca, furar a lona. Então, se você pensar a longo prazo, por exemplo, assim, eu quero algo a longo prazo, é uma lona no mínimo 0,8 milímetro. Geomembrana, se você digitar no Google, geomembrana 0,8 milímetro, empresa mais próxima de mim, por exemplo, aí você vai ter as empresas mais próximas de você. Tá? Porque às vezes não tem como o cara do Paraná atender lá em Minas, porque já tem um cara lá em Minas que faz, né? Então, isso eu ia fazer diferente, tá? Funcionou muito bem aqui, funcionou muito bem até furar a lona. Aí essa árvore aqui caiu para dentro, você caiu lá, rasgou um monte de lona. E aí tivemos que cortar, e motosserra, e tchonho, e tá no Instagram salvo lá, não sei que ano. Então, aí levantou lona na Páscoa, porque rasgou tudo, virou gás, bolsa, sabe aquelas coisas assim, maravilhosas. É isso que aconteceu. Aí o tanque elevado, a gente já foi visitar o tanque elevado, é muito bom, funciona, é interessante, tecnologias diferentes, liberação no IAP mais fácil, libera fácil porque você trabalha com recirculação. Mesmo eu, tanque escavado, trabalho com recirculação, ainda assim está se começando a entender que tanque escavado pode fazer recirculação também, você não vai ficar sempre pegando água nova, só para manter nível, né, porque tem a taxa de evaporação devido ao volume de área, então a taxa de evaporação é mais suscetível, muito maior comparado a um tanque elevado, pela quantidade e tudo. Então é muito fácil essa parte aí. Pode ser esterco de carneiro? Pode ser esterco de carneiro, pode ser, usa o que tem, né? A gente só não, é que assim, a gente tem que cuidar porque é o Brasil inteiro. Nossa região aqui sul,
Pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, né? Geralmente produz muito porco. Aí o pessoal gosta de usar esterco de porco. O esterco de porco, infelizmente, ele tem também parasitas que vai passar para o peixe. Se não for fermentado, se não passar por um biodigestor, todo aquele processo. Então evite usar esterco de porco. Mas, Lucas, eu não tenho, eu só tenho esterco de porco. Pode usar também, mas daí evite usar quando já estiver alojado, né? Porque, por exemplo, você que vai receber o alivino, você vai receber o alivino, vai fazer o protocolo. Lucas, como é que você faria? Então vamos lá, protocolo de recebimento de alivino. Água bem adubada, que nem essa aqui, beleza? Sem se preocupar com a dureza em carbonato, só se a água não ficar verde, então, mas se não, não precisa jogar cal nada. Recebi o alivino, ou juvenil, tanto faz. Protocolo 3 dias de cal e sal, tá? Usaria esse protocolo 3 dias de cal e sal. Quantidades bem tranquila, 10 gramas de cal e 20 gramas de sal, e não precisa exagerar com isso. Por quê? Não adianta você jogar 60 gramas por metro, não vai resolver, porque o sal ele não é diluído, então já joga na água, ele afunda. Esse é o problema, só isso. Lucas, eu diluí, então continua ainda usando só 20 gramas por metro quadrado de sal diluído, porque por você ter diluído ele já dobrou a sua capacidade, ou seja, então já está uma coisa, está jogando 40 ou até 50 ou até 60 gramas de sal, já ter diluído ele, tá? Então só para você entender. E após alguns dias, 3 ou 4, depende, no segundo dia no máximo, teria que usar um vermífugo por questão da libélula. Então, por exemplo, agora em diante, vai começar a dar libélula. Um tanque desses, se fosse receber um alivino, era problema. Aqui no caso, nós vamos fazer uma classificação do resto do juvenil e ver o que sobrou daquela nhaca lá e jogar aqui, né? Pegar os maiores e jogar aqui. Então, a libélula vai virar comida para ele. Então, não precisaria fazer esse vermífugo. Mas você quer receber um alivino muito pequeno, cuida com a libélula. Aí tem o Masotem, né? Ou o princípio ativo que o Masotem tem para controle de libélula na aplicação. Forma de aplicação: tudo que você for usar que for químico, tenta evitar doses únicas e faz doses mais prolongadas para não dar um soco tão grande no alivino, porque é um alivino, é como se fosse uma criança, né? Como se fosse uma criança de 1 ano de idade, não era recém-nascida, porque já passou pela reversão, então já tem 1 ano de idade, mas ela é muito sensível. Lucas, não vou fazer o vermífugo. Aí você tem que olhar na sua região, questão de libélula, né? Se vai ter problema de libélula ou não, tá? Então, passou-se já ali 7 dias essa questão. E depois de 7 dias, Lucas, o que você ia fazer? Aí eu já fiz 3 dias de protocolo de cal, já fiz 3 dias de sal, já fiz vermífugo, já emendou mais 2 dias, né? Já estamos no 5º, 6º, 7º dia, tá tudo ok, o alivino tá vindo comer. Você já está tratando uma microextrusada, né, a 0,8 milímetros. Aí... tá bom então. O que você quer? Vai lá então, vai nadar também, meu jovem. Vai lá, você já nadou, mas vai de novo. Qual a quantidade de Masotem por metro? Aí você tem que, infelizmente, você vai ter que ler a bula do fornecedor, que eu não posso falar as doses, né? Mas a gente geralmente ali faz uma dose bem fraquinha, né? Muito fraca, não é exagerada não. Mas geralmente a bula vai dizer lá, né? Geralmente trabalha ali com... divide por 10, geralmente. Então você vai pegar lá 1000 metros, divide por 10, seria 100 gramas mais ou menos, né? Então 100 gramas seria 1 quilo por hectare, mais ou menos. A gente trabalharia com isso aí, tá? Aí dividiria em 2 aplicações pelo menos, então 500 gramas e 500 gramas, né? Porque para não ter problema, né, de toxicidade do produto, né? Agora sai para lá. Então por causa disso, assim a gente trabalha. Então, mas mesmo assim, as dosagens, as coisas tem que procurar seu técnico responsável ali. Pode usar mais? Pode. Tem gente que já usou mais, matou o peixe, mas era dosagem assim absurda e sem necessidade. Eu sempre vou trabalhar com dosagens baixas, tá? Porque não tem por que você usar, é que nem por exemplo a agricultura, né? O cara não adianta usar 20 litros de Roundup, não adianta, né? Ganhou resistência igual, então sempre usa a dosagem menos possível, né? E daí antigamente a gente usava Roundup, usava Select, né? Para controle mais de amargoso. Aí você usava
o 2,4-D junto com o Roundup, o Classic, né, na hora de secação, tudo é muito melhor do que você usar doses violentas, né? Hã? No curso? No curso? E daí tem o curso gravado, a gente explica certinho as doses que a gente trabalha aqui, quais os princípios ativos que a gente usou aqui que funcionou também. Tem um curso baratinho ali, se chama Acabando com as Doenças, tá? A gente gravou especificamente para ajudar vocês ali a ver com o que a gente trabalhou e que você pode trabalhar sempre baseado nas faculdades que fizeram os estudos. Então não somos nós que estamos fazendo isso, sempre vai estar lá o diretório das dosagens, tudo que a faculdade fez o estudo, né? Então na nossa aquicultura tem muita inovação ainda, parte de princípios ativos para ser estudados, mas uma coisa eu falo para você, não adianta nada, por exemplo, na soja, vamos falar de soja que tá plantio, usar um adubo foliar se você não corrigir o solo com calcário, ou com gesso, ou magnésio, ou potássio, ou fósforo que lá tivesse necessidade. Entende? Então na aquicultura, ou seja, na produção de tilápia, eu vejo muito assim, ó, você não está olhando o oxigênio, você não entendeu que isso é a base da criação de tilápia, oxigênio, que a falta de oxigênio vai interferir na qualidade da água, como amônia, nitrito, vai também interferir na conversão alimentar, tá? Então é uma tentação enorme a gente querer economizar energia, começa a desligar areador, né? Então que nem aqui, por exemplo, como eu não tenho peixe durante o dia, deixo desligado, mas eu sei que não é o melhor, o ideal era de agitação, né? Mas dá para até fazer um vídeo agora, que o tanque está mais cheio, medir a água, o oxigênio em cima e embaixo, mostrar para vocês, ver essa diferença. Mas à noite a gente está ligando ele, tem que deixar ligado à noite, porque a gente vai fazer o manejo nas primeiras horas, né? Então você tem que ter essa ciência. E no tanque lá atrás que está alojado, você sempre vai ver, se você visitar ali, um areador de pá batendo, né? Então a gente percebe que agora é a safra, é isso que eu preciso que você entenda. A gente não pode queimar a largada, não podemos causar um estresse na tilápia que vai causar uma doença, alguma coisa. Então por isso que eu falo, depois que veio tudo isso, você fez a sua parte e deu doença mesmo assim, falhou o gerador, trocou a marca de ração, colaborador fez caca, falhas humanas aconteceram, que vai sempre acontecer, aí a gente trabalha com princípios ativos, né? A questão ali de vermífugo, infelizmente a gente precisa usar o vermífugo, né? Não tem, para libélula, a princípio vai ter que usar, até agora não sei algo, Lucas não sabe algo que possa ser usado naturalmente que vá controlar a libélula, né? Que funcione. Já testei produtos naturais, doses cavalares, vamos falar assim, não matei peixe, mas também não matou a libélula. Daí eu fiquei assim, matou uma parte, mas não tudo, então complicado. Para um albino de 8 centímetros, qual a espessura ideal para começar a tratar? Aração? 8? Sim, é que a gente é acostumado em gramas aqui, não em centímetro. 8 vai dar o que? Você pode já na 1,2 milímetro, é que assim, ó, a 0,8 a 1 milímetro vai depender a empresa. Geralmente a 0,8 ela tem uma taxa de de frutabilidade mais baixa. Por quê? Pela extrusão que ela é feita. Então às vezes tu fazer o teste, você vai perceber que às vezes em 5 minutos ela já começa a afundar. Aí se tu pegar um pouquinho mais grossa, 1 milímetro, 1,2 milímetro, aí ela tem a taxa de frutabilidade mais alta, chega tipo 99%, você vê que pouca coisa afunda. Então é bem interessante isso aí, você quando pegar uma 0,8, você já pega, já mistura junto com uma 1,2 ou 1 milímetro, se a empresa ter, ou até 1,7, vai misturando elas para tirar. Então ali às vezes 8 centímetros já recebe 1,2. Como eu vou saber isso? Se você tiver a 0,8 e 1,2, você pega 1,2 e joga. Se o peixe conseguiu comer, tá tudo certo, tá? Ele não vai engasgar, tá? Pelo menos aqui nós já fizemos várias vezes. A gente já chegou a misturar 0,8 a 1,2 e 1,7. A gente foi misturando elas e depois foi tirando 0,8, depois de 7, 10 dias e foi indo, entendeu? Porque aí você vai ficar às vezes um pouquinho para trás e ele vai comendo. Mas a 0,8 é um problema de frutabilidade, não é 100%. E repito, não é que não, ela vai, às vezes em 5 minutos ela vai começar a afundar,
por causa disso tem que cuidar essas menorzinhas, né? Então essa é a parte que a gente diz aí sobre ração. Então, por exemplo, não queimar a largada. Outro detalhe que a gente pega muito ainda meu olivino é pequeno, eu tô ali com 8 centímetros, até 15 centímetros não precisa ligar areador. Esse tipo assim, pelo menos um areadorzinho de noite para agitar a agitação de água e incorporação do oxigênio. Tá? Pelo menos isso, indiferente, infelizmente, a quantidade de peixe que você tem. Porque você tem que pensar na qualidade da água e não tá pensando no peixe em si, né? Se eu pensar no peixe lá, provavelmente vai estar ali com 7 a 8 miligramas de oxigênio lá no tanque 3. Então deveria desligar o aerador de pá, poderia desligar, mas para mim não compensa. Do ponto de vista, como é um motor de 1 CV, já é bem dimensionado para aquele tanque, eu já não desligo ele, né? Poderia desligar? Poderia, mas não vejo porquê. Agora se a faria, sim, aí só quando baixar, aí a gente vai ligando. Só para vocês entenderem, porque você não pode correr riscos, né? Eu vejo muito assim, a gente às vezes olha um lado e esquece de olhar o outro lado da moeda, né? A energia é barata, tá? A energia é barata, porque quando você não tem ela, aí você descobre como ela fica cara, né? Quando você não tem ela, entendeu? E hoje, por exemplo, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Em 5 meses tem que estar entregando peixe, né? Vamos ver se outubro chove muito, ou novembro começa. Aqui geralmente novembro, às vezes, começo de novembro dá uma chuvarada muito fria, esfria a água, que eu lembro historicamente, né? Então às vezes dá uma segurada no peixe em novembro e em dezembro dá o estouro. Ou se dá um veranico, dá uma seca, inverte. Mas enfim, em 5 meses tem que sair um peixão aqui. Então se eu sei que é só por 5 meses, eu posso gastar essa energia, né? Eu não posso correr risco de ficar ali, acontecer, faltar um oxigênio, ou sei lá, alteração de pH, ou por exemplo, o que mais vai acontecer, uma oscilação de amônia ou nitrito no seu tanque, e daí você está tudo desligado. Vou dar um exemplo, imagina lá o tanque 3, nós fizemos uma análise, aí deixa eu pegar aqui, só para não mentir, para não inventar número. Aí você vai fazendo pergunta, ó, por exemplo, açudes, Aveni, esses reflexos aí. A última deu umas alteração aí. 1,3, Ó, o tanque 3 aqui, por exemplo, deu 2 de amônia, 1 de nitrito, 80 de dureza. No tanque 2, esse aqui ele não fez análise porque não tinha peixe dentro. Mas enfim. Ó, tem 2 de amônia, por exemplo. Por quê? Oscilação, lembra que era quente, era sexta-feira passada, entre chover e não chover, houve toda essa alteração, né? Aí, o que acontece? O que foi? O Thor fugiu. Aí, por exemplo, tá 2 de amônia, né? Aí se eu desligo o aerador de pá, né? Tem que ver se eles não estão por aí. Se eu desligo o aerador de pá e por azar, né, por causa dessa chuvarada, essa renovação que deu, e deu um pico de amônia um pouquinho maior, para 3,5, e não tem nenhum aerador ligado, isso já vai fazer faltar um pouquinho de oxigênio para a tilápia, ou vai gerar um estresse para ela. E daí entende que esse estresse que vai ser gerado lá, depois de 1 semana você vai colher o fruto, tá? Para você entender. Então, 1 semana depois você vai colher o fruto. O Augusto aqui, tem alguma indicação de kit para análise de água? Vou iniciar minha primeira safra recebendo os alimentos no final de semana, né? Sim, o kit mais barato que a gente usa é da Labon Test, Labon Test aí. A dureza em carbonato, só o pH não pode ser dessa empresa aqui, tá? Não tô com as caixinhas aqui. Por quê? Porque o pH ele tá medindo. E o Sirius tá onde? Tá enrolado. O Sirius tá enrolado.
Aí o pH, usa qualquer coisa pH de piscina, tá? Porque ele mede mais alto. Porque que nem, por exemplo, esse fitoplâncton aqui vai gerar muito alto pH, né? E às vezes vai receber o olivino e vai marcar 7.6, e daí não é 7.6, gente. Aí você fica com medo. Ó, por exemplo, tá 2 de amônio. Daí 2 de amônia aqui, beleza. Você vai pegar essa tabela do kit. 2 de amônia, pH 7.6, 2 de amônia. Ó, já girou amônia tóxica, né? Estaria aqui no laranjadinho aqui e virou amônia tóxica. O cameraman fugiu. Aí você vai fazer o que? Vai parar de tratar? Não paramos o trato. Só a única coisa, deixamos o aerador ligado e pá, já. Nós deixamos igual, né? Porque o clima fica oscilando muito, às vezes está nublado, tinha fumaça, às vezes não tinha, às vezes produzia oxigênio, às vezes não. E questão da amônia. Aí sexta-feira vai fazer a análise, ou a gente poderia ter feito antes, né? E aí caberia verificar, subiu ou abaixou a amônia. Então, quer economizar energia? Então você teria que pegar, por exemplo, nós teríamos que pegar e fazer a análise ali da água, porque nem, por exemplo, ontem, verificar a amônia está 2.8, 2.0 ainda, ou subiu ou baixou, ver como é que ela está, para daí começar a desligar o aerador. Então, quando você tem sistema de automação, se você já tem, toma cuidado a respeito disso aí. Você tem que ter esse cuidado. Que a automação ela vai fazer só análise do oxigênio. Se fosse pegar pela ali, vai estar estratosférico o oxigênio, certo? Mas, o que acontece depois? Vai dar um estresse por causa da amônia. Aí a pessoa não entende, malucas, eu tenho sistema de automação e ainda começou, não falta oxigênio. Olha aqui a minha tabela, não falta oxigênio, né? Vai puxar o sistema de automação, puxa todos os gráficos, todo o relatório que você precisar. Mas daí eu vou pedir para você onde é que estava a amônia. Como é que estava a amônia? Não sei. Eu medi há 3 semanas atrás, estava boa, né? Como se a amônia demorasse semanas para ter alteração. Ela tem alteração, geralmente ali chega de um dia para o outro, depende da temperatura de água, depende da mudança de aeração, né? Depende da renovação que você tiver. Então você tem que ter esse cuidado ali, nessa questão ali, tá? É muito importante esse tipo de cuidado ali. Então por isso que hoje, produzir tilápia não é difícil se você seguir cuidados, protocolos e técnicas. Por exemplo, crescimento juvenil ou alivino, você seguir esses protocolos de 7 dias ali, fazer a análise, né? Realmente fazer análise, porque você entender que amônia e nitrito não mata peixe, não é por nós medo da amônia tóxica ou não. Nós só temos medo de desligar o aerador tendo amônia ou nitrito. Então você vai ter que deixar o aerador ligado caso tiver algum problema a respeito disso. Essa é a única questão que a gente tem que ter esse cuidado. Não adianta você economiza de novo energia de um lado e perde do outro. Então, garanto para você que muitas propriedades às vezes têm esse desafio da amônia alta e nitrito e acaba igual, cortando o trato, dando descarga e desligando o aerador. Se o segredo era só não desligar o aerador. Não precisa dar descarga, não precisa cortar o trato, se quiser reduzir, reduz, né? Mas sim, deixar mais o aerador ligado e você visualmente na hora do trato vai verificar que o peixe continua comendo com muita fome. E se você segurar uns 20% do trato, você vai ver que ele vai querer pular fora do tanque, né? Então o maior segredo é sempre ter uma boa incorporação ou uma boa agitação quando tiver amônia alta ou nitrito alto, tá? Esse é um dos segredos. Aí o cameraman fugiu. Eu quero fazer ali a análise e o meu cameraman fugiu. E o Thor fugiu também, né? Então tem mais perguntas ali, pode ir fazendo tranquilamente. Ali pergunta a respeito da alivino, juvenil, amônia, nitrito. A gente tem que estudar mais a parte de oxidação, tá? A gente tem que começar a estudar essa parte assim, a tecnologia, né? A gente talvez vamos conseguir criar uma ferramenta para ter uma unidade de medida um pouquinho diferente, mas tudo leva tempo, sabe? É dedicação, é tempo para você criar uma técnica nova, não é de um dia para outro. É você pôr ela em prática, criar a teoria depois da prática e depois levar a teoria para outro produtor e ele replicar na prática e verificar as situações, como é que dão, né? Então, por isso que você tem que verificar. Quais seriam os padrões ideais de amônia e nitrito? O ideal, né? 0,25, 0,25, esse é o ideal. Mas vai acontecer isso? Não vai acontecer isso, né? Às vezes o nitrito vai subir, tá 1,0,
Às vezes a amônia vai estar 0,25, o nitrito sobe. Às vezes a amônia vai subir e o nitrito vai estar baixo. A natureza trabalha assim, tá? Então assim que acontece. Mas o ideal que você tem que cuidar muito, além da amônia e nitrito, é a dureza em carbonato. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise agora que o cameraman voltou. Eu vou ficar aí para vocês mostrar. Então, bora lá. Nós vamos a primeira análise mais importante é a dureza em carbonato. Vamos ver se ele aproxima aí. Esse é o segredo, tá? É um dos segredos que ninguém quer dar valor para essa coisa aqui. Porque ninguém entende o que significa isso para tilápia, né? Então, 5 ml da solução do tanque, ó, 5 no primeiro risquinho. Eu vou pôr aqui do lado. Cada gota vale 10, tá? Eita lasqueira, vai. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, a dureza está em 60, ou seja, pinguei 6 gotas. Normal aqui, né, devido a estar só recalcando a água do decantador, você tem que entender, nós não aplicamos cal, não fizemos nada, só apanhamos para encher e começa a ciclar sozinho, né? É assim que a natureza faz a ciclagem, volta-se o cálcio. Ah, para receber alevino estaria bom isso aqui? Para receber alevino, indiferente quanto que vai estar. Se tiver 20, tá bom, porque na hora que você receber, você já entra com cal, os 3 dias de protocolo, aí vai subir já a dureza automaticamente, né? Então, por causa dessa questão, já sobe. Ah, Lucas, mas o ideal para manter, qual que seria o ideal? 30, ou seja, 3 gotas da dureza em carbonato. Esse é o ideal, é um cálcio que estaria totalmente tranquilo. Vamos ver se vai pegar provavelmente amônia aqui. Meus kits é meio bagunçado aqui. Então, esse é o padrão. Ah, o pH, Lucas. O pH, gente, pelo amor de Deus, o pH a gente não controla, tá? Numa água com fitoplanta assim, ninguém controla o pH, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gotinhas da Oragente 1. Vou deixar pro lado de fora aqui. E 8 desse aqui se tiver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tiver mais perguntas, vai fazendo. Estamos aí para ajudar ali os novos piscicultores, os velhos piscicultores. Que é um que tem alguma dúvida, uma sugestão. Estamos abertos. Aí uns falar que não pode agitar, não pode fazer não sei lá o que. A gente pega e faz desse jeito aqui e funciona. Aí o cara fala que agita um, agita outro. E daí não pode mexer quase nada. Aí vai dar a melhor análise, tá? Aí eu fiz do jeito que fala e do meu jeito. Resumindo. Não deu interferência na análise, então eu faço do meu jeito. Então tudo que eu falo aqui, às vezes tu pode fazer do seu jeito, um pouquinho diferente. O importante é o resultado, né? Ó, vou fazer o pH. Esse pH aqui, na meta é 8,6. Esse só tem um problema, esse pH aqui é digital, né? Não vem mais tabelinha nele. Não sei qual que foi a ideia do Steel fazer um negócio digital lá. Não, é que aí que tá, esse produto não é feito para aquicultura, criação de tilápia, é feito para aquário. Cal e sal. Então, cal e sal, como eu falei, 3 dias de protocolo, 10 gramas de cal por dia, pela manhã, e 20 de sal. Qual que é o segredo da aplicação do cal? Simplesmente tem que ter uma areação. Pode ser areador de pá ou chafariz, vai ter que deixar ligado, porque tem que incorporar, fazer agitação. O pH aqui passa de 8,6, né? Aí ó, a amônia, né? Então não dá nada, a amônia também pode estar entrando água com amônia lá, né? Mas automaticamente ela cicla aqui, porque a dureza está subindo, né? Então ela vai subir sozinho. Então o ideal seria assim, você pegar a falta de nitrito. O que vai influenciar nas análises? Vocês têm que cuidar do seguinte, o horário que você faz.
Então se você faz de manhã, você faz todo dia, toda vez vai fazer de manhã. E alguém roubou já, que a última vez tinha as coisas tudo. Roubaram meus kits. Roubaram meus kits. Não vai lá pra fazer do nitrito. Então o que influencia na análise? Por exemplo, pH. Se você faz, eu faço 8 horas da manhã no pH, as análises da água. Então toda vez que você vai fazer, uma vez por semana, faça 8 horas da manhã, 8h30 ou 7h30 nesse intervalo. Que se tu fazer final do dia, vai oscilar o pH. Oscila amônia, oscila tudo. Tem uma pequena oscilação, tá? Então escolhe um horário e sempre tenta cumprir ele. Essa é a melhor forma de você ter um padrão na sua piscicultura. O padrão da sua piscicultura, essa é a chave. Por exemplo, aqui, eu criei um padrão na minha piscicultura. A forma de fazer análise, nós fazemos na sexta-feira, de tarde. Então verifica lá toda sexta-feira, fazendo análise e tudo. Precisaria ser sexta, poderia ser segunda? Não, poderia ser segunda-feira, não tem problema nenhum, né? Aplicação de sopa pela manhã, né? Que usa na água. Aplicação de bactéria biturbo, sim, na aração, né? Sempre vamos fazer isso aí, a gente viu o resultado de recuperação de fígado e tudo. Não tem como largar isso, né? Não tem como largar um negócio desse. Aí dá esses entreveros. Aí o que acontece, que nem ali, ó. Tem amônia, aqui não tem amônia. Ó, esse tanque não tem amônia, né? Não dá pra falar que isso não é amônia, tá, gente? Vou explicar um pouco da amônia pra vocês terem medo. Só pra... Ó, tá 0,25. Tá, 0,25, pera aí. Eu tinha que ter uma terceira mão só pra segurar o chimarrão, né? Aqui pra vocês verem, consegue ver? Então beleza, 0,25, concorda? 0,25 e o pH eu falei que tá 8,6. Então, se seguir essa tabela aqui, você segue 0,25, seguir aqui embaixo, seria uma amônia tóxica já para peixe, certo? Conseguiu ver? Então beleza, então seguindo essa tabela meu peixe vai morrer. A amônia tóxica, vai dar ruim, né? Tá vendo que com 0,25 pode dar amônia tóxica? E daí você vai fazer o que? Vai baixar o pH? Seu pH é o fitoplâncton que produz, você não controla o pH. Só você matar o fitoplâncton, né? Aí você ia conseguir. Mas então você não precisa se preocupar, tá? Não se preocupe com isso. Não é ali que você ganha medo de amônia e nitrito. Então a gente já apoiou 20 ppm de amônia, a gente apoiou 15 ppm de nitrito. Nós continuamos a tratar o peixe. Claro, não cresceu tão bem. Claro, você não pode consumir esse peixe, porque ele tem gosto de barro, né? Por causa desse excesso de nitrogenado aí. Mas depois a gente corrigiu o nitrito, corrigiu a amônia, passou uns 2 semanas, depois podia comer o peixe já, né? É bem tranquilo essa parte. Uma coisa muito interessante é quantas vezes por dia tratar um peixe, um alivino, né? Vamos supor que teu alivino juvenil veio de 5 gramas, 7 gramas. O que a gente fez funcionou muito bem, tratar até o meio-dia. Então até meio-dia. Eu quero tratar 5 vezes? Começa a tratar lá 7 horas, em hora até meio-dia se quiser. Quero tratar 10 vezes, aí você trata em meia hora se quiser. Você vai perceber uma boa diferença na posição do alivino juvenil se tratar até o meio-dia, tá? Ele cresce igual, tudo certinho. Porque depois do meio-dia, não faça isso. Se você quiser tratar da nossa forma, que a gente trata meio à vontade no começo, entendeu? Não faça isso, porque daí até meio-dia encheu o bucho dele. Geralmente na última tratada você já percebe que quase ele não vem comer, entendeu? Aí chega o final do dia, você vai passar no tanque e fala, meu Deus, ele tá morrendo de fome. Mas ele não ia conseguir comer muita coisa não, tá? Então quando você trata desse jeito, o segredo sempre é até meio-dia. E conforme o peixe ficar grande, você vai diminuindo. Um exemplo, nós aqui até 25 gramas, trata até meio-dia, no máximo, mas daí já, quando atingir 25 gramas, nós já estamos tratando até as 10 horas. Já cortou 2 tratos. A gente vai cortando, né? Tipo, chegou a 15 gramas, já corta um trato, né? E força o trato, primeiro trato. Ou seja, trato das 7, das 8, das 9, dá uma forçadinha para ter um tempo de sobra de uns 5 minutos, para ele começar a encher o bucho. Aí você vai vendo que o trato das 11, meio-dia quase não vai mais comer, porque ele comeu, encheu o bucho. Aí vai passar até 6 horas da tarde ou 7 horas da noite, que seja, 19 horas, vai ter bastante oxigênio, que nessa fase sobra oxigênio no tanque. Tem a luz do sol que ajuda, né? E o peixe já metabolizou uma boa parte
dessa comida que ele ingeriu, ou seja, ele baixa a concentração de consumo de oxigênio dele, e aí entra a noite e começa a baixar o oxigênio do tanque. Aí entra o zoreador, ou não, né? Até meia-noite, passou-se 12 horas. Se caso tiver um problema de gerador, painel, a chance de sobrevivência do peixe é muito maior do que você tratar tipo 5 horas da tarde o peixe e sair energia lá pela meia-noite. Você vai ver que vai tombar muito peixe. Se caso sair energia, se tragar um painel, alguma coisa, queimar um aerador, não tiver alarme, tá? Lucas, como é que você sabe disso? Simplesmente porque já aconteceu aqui, só tanque é 6. E daí ficou das 10h30 da noite até 8 horas da manhã, sem o aerador ligado, e chegamos lá e tava branco, de boquinha para fora. E não morreu, acho que morreu 10 peixes, né? E tava com 200 gramas, detalhes, temperatura de água 22, 23 graus. Mas nós tinha tratado 7 horas da manhã. Então, vem cá, seu bundão. Então são protocolos que a gente acaba fazendo, né? Deixa eu ver. Que acabou salvando os peixes e a gente nem se tocou disso. Então, por exemplo, esse negócio de desarmar o painel, né? Na época ainda não tinha nem alarme, né, individual. Na verdade, podia ter... Não, ele tinha um alarme, só que daí não ponhei o alarme no relé térmico, né? Só se caísse a chave geral. E piscou a luz, umas 10h30 da noite, então aqui a gente conseguia escutar os aeradores, olhava, mas o tanque 6 a gente não teve preguiça de vir olhar, né? Não tinha câmera, né? Então, se tivesse uma câmera, você pega, acessa a câmera e pelo menos vê se o aerador estava funcionando. E naquele dia ainda fui atender um produtor mais cedo, então 6h30 da manhã eu fui na casa do produtor. Até o colaborador vinha 8 horas da manhã, aí ele tentou ligar e fez o diabo, enfim. Resolveu, ligou o aerador, jogou sal, né? E o peixe está tudo boquejando. E não ficou doente o peixe. Aí me caiu a ficha, era sempre para você entender eu tenho que ver realmente, eu tenho que continuar estudando. Se tratar às 7 horas da manhã é possível, porque isso me dá uma segurança na produção. Entende? Isso me dá uma segurança muito grande na produção. Por isso que eu não tenho tanto medo. E eu não lembro quantos peixes por metro tinha. Se tinha 10 ou 15 peixes por metro. Sei que tinha meio adensado lá embaixo, porque o tanque é pequeno, né? Então isso me causou uma segurança. Então eu continuei e daí fomos gravando as biometrias e foi e deu certo. Então por isso que quando a gente passa aqui para vocês, é para vocês já começar da forma certa. Alberto, baixar amônia probiótico. Estou com 0,25 e pegar 8,6. Acaba ficando tóxica, a água fechando, fica bem verde, agora vai resolver. Tá. Então, Alberto, esquece o negócio da amônia tóxica. De novo? Eita lasqueira. A água tá boa pelo jeito, doutor. Eu mostro esse negócio de tabela tóxica para vocês esquecerem essa tabela. Gente, quando eu ficava olhando para essa tabela, eu não produzia tilápia. Eu trava em parafuso. Entendeu? Você só olha essa parte aqui. 0,25 não dá nada. Quando chegar a 2 aqui, aí você deixa um areador 24 horas ligado. É um exemplo que a gente faz aqui. Pode variar da forma que você quiser, né? Chegou a 3,5, já deixa 50% do areador ligado. Chegou a 6,5, você deixa 80% dos areadores ligados, indiferente à situação de oxigênio, tá? Indiferente à situação de oxigênio, isso aqui. É a forma que a gente conseguiu trabalhar com a tilápia, ela continua engordando, ela não morreu e depois ficou show de bola, entendeu? Aqui apareceu baixar amônia, probiótico? O probiótico não necessariamente... É que tem bioremediador, né, e tem probiótico. São umas linhas um pouco diferentes. O bioremediador, sim, vai baixar rapidamente a amônia e vai subir automaticamente o nitrito. Então você tem que fazer análise de nitrito. Mas 0,25 não é amônia, entende? 0,25 para o tanque escavado não é amônia. Tudo que eu estou falando aqui está ligado ao tanque escavado. Então você tem que se situar. Se tem um tanque elevado, vai mudar um pouquinho, mas não muda muito, tá? Aí, por exemplo, o tanque elevado, você não... vamos pegar a ideia do tanque elevado, que agora me deu um insight aí para vocês entenderem. O tanque elevado, tem que cuidar, não é que ele vai. O tanque elevado nunca se desliga um areador. Só para vocês pegar essa chave aí. Tor aqui. Ele tá tentando sair.
Deixa ele patinar um pouco. Ele vai aprender. Se você corre, já voltou. Ele vai continuar a nadar. O tanque elevado, ó, para vocês entenderem, ele nunca desliga o mareador. E o tanque escavado nós desligamos. Claro, Lucas, eu tenho 4 peixes por metro, eu tenho que economizar energia. Concordo plenamente, né? Você está produzindo desse jeito, só tenta encaixar ali uma agitação no meio, então pelo menos em hora, 10 minutos agitando, né? Como eu vou saber o tempo de agitação? Vai ter que depender de um oxímetro para você ir analisando o oxigênio ao redor do seu tanque e verificar quando ele baixou, né? Para atingir a mistura completa, como em cima ou como embaixo, a forma mais fácil. Ou se baseia pelos nossos dados aqui, é 10 minutos pelo menos por hora. Dá a volta lá onde é que você saiu, gordão. Então, voltando à ideia, ó, por exemplo, tanque elevado, não acontece o quê? Não desliga areador. Se não desliga areador, o que acontece se não desliga areador? Por que não desligamos o areador? Para e pense, por que não desligamos o areador, tanque elevado? Por causa disso. Então lá já mostra que a gente precisa mais parte de oxigenação. E num tanque elevado, o oxigênio sempre vai estar alto. Dificilmente vai estar baixo. Só se tiver pouca mangueira porosa, tiver uma falha assim de projeto, né? Mas senão vai ter soprador sobrando, vai medir oxigênio de manhã, de tarde, de noite e não vai ter oscilação praticamente, né? Só para vocês entenderem. Então, tanque escavado existe muita oscilação. Tilápia produz totalmente diferente, né? Só. Sim. Tá vendo? 1, 2, 3. Bunda. Isso, entendeu? Aí se você quiser usar um bioremediador, essa amônia ali, você pode pegar e usar, ela pode até, eu já cheguei a zerar no tanque, entendeu? Zerar a amônia no tanque, chegou a ficar amarelinho, bonitinho. Mas o que vai te custar isso e vai valer a pena? E perguntas, quanto que vai custar isso? É preciso fazer isso? Não é preciso fazer isso, então economize esse dinheiro, entendeu? Use bioremediador no seu tanque, com certeza. A gente trabalha com a sopa na água, que é algo um pouquinho mais forte que o bioremediador, né? Nessa outra parte, e pelo seu custo-benefício, né? Thor, vem cá. Não vai fugir de novo, seu porcão. Então ali a respeito... Não vai fugir. Vai ficar ali. Aí a respeito dessa parte de bioremediador, probiótico. Probiótico trabalha com um pouco de bactérias diferentes, acrescentadas, né? Probiótico é mais usado, por exemplo, na ração, na incorporação da ração, essas coisas assim, né? Fica até um pouquinho melhor. Provavelmente ele vai passar um fax. Tá muito agitado. Aí, essa semana vamos ter sábado feira, mesmo com o tempo chuvoso. Acho que tem que chover, né, para o povo parar de plantar e poder vir participar do Tilápia Spare Day, dia Spare da Tilápia, para a gente mostrar como a gente faz na prática, para tirar mais dúvidas. A gente fala aqui ao vivo para você, mas não é a mesma coisa presencial. Então é agora, dia 21 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, vamos ter o Tilápia Spare Day aqui de novo, nova edição, para compartilhar tudo que a gente sabemos aqui e mostrar o que a gente está fazendo, o que funcionou, o que não funcionou, protocolos que o pessoal está usando, que funcionou e não funcionou. Então o protocolo é a coisa mais legal, né? Tem o protocolo universal e tem o protocolo mais indicativo para cada propriedade, né? Então a gente mostra na prática, a gente mostra a parte de conversão alimentar, como fazer dinheiro, como é que está o mercado, né? Essa seca ajudou por parte não sei, né? Acredito que sim, atrasou um pouquinho certos alojamentos, todo mundo segurou, né? Deixa eu ver aqui. Só para reforçar se eu entendi. Após alojar, entrar com protocolo de cal e sal durante 3 dias. Isso aí, Augusto. Assim a gente faz. Não é obrigatório, né? Mas tem que lembrar. 10 gramas de cal virgem e 20 gramas de sal por dia. De manhã o cal, à tarde o sal. Detalhe importante, um areador ligado para ficar incorporando. Um areadorzinho ligado para ficar incorporando. Lucas, eu não tenho areador, então não serve esse protocolo do cal para você. Só para te avisar, serve para quem tem areadores. Bom, estamos falando em tanque escavado, uma produção já extensiva, ultra extensiva, né? Então
algo mais forte possível para você entender. A gente quer esse desafio ali para você. Aí se você quer mais para lazer, aí você vai ter que diminuir a dose do Calvígio, vai ter que incorporar ele e diluir ele e aplicar ele, né? Por que tem que diluir ele? Porque para conseguir misturar na água. Pensa, uma água não tem agitação, né? A única agitação dessa água vai ser o vento. Então o vento mexe para cá e para lá e vai mexer só na superfície. Então para vocês entenderem. Por isso que eu falo hoje, se você tem um tanque, mesmo que seja por lazer, compre um areador chafariz 0,5 CV, é baratinho, e deixa ele ligado lá durante a noite. Você vai ver que teus peixes vão crescer, não vai morrer. O que mais a gente recebe chega lá em dezembro, janeiro. Lucas, o peixe está comendo tão bem, está indo bem, de repente, da noite por dia ele morreu tudo e branqueou. Não, ele chegou ao limite do limite dele. Você não tinha nenhuma incorporação do oxigênio, houve uma mudança de pressão atmosférica no clima, na lua, tudo junto. E daí zerou o oxigênio e aí ele morreu tudo, não aguentou a pressão, né? Aqui a gente sempre fala, os mais velhos, meu pai sempre fala, se aguentar o mês de agosto, aguento mais um ano de vida, né? As pessoas de mais idade sempre falam isso, que o mês de agosto, setembro é a mudança de clima, de estação, e geralmente uns ficam e outros vão, né? Uns ficam na terra, outros vão para a parte para cima, já chegou a hora, a gente fala, né? Então a tilápia, ela mostra muito sobre isso, esse tipo de acontecimento, tá? Sobre essa questão. Então a tilápia, ela é tão sensível ao clima que é impressionante essa parte aí. Impressionante é a parte ali quando você começa a observar ela. Então todos os protocolos que a gente faz, que a gente fala aqui, a gente sempre analisa o que a tilápia precisa, primeira coisa, o que a tilápia precisa, viabilidade disso, custo. A tilápia precisa. Vamos dar um exemplo. A tilápia precisaria, teoricamente, manter-se pelo menos constantemente 5 mg de oxigênio. Isso a tilápia precisa. O ideal. Vamos lá para o mundo ideal para você entender. Custo disso, inviável. Para tanque escavado, é inviável. Meu ponto de visão é inviável. Porque quando chegar um verão, uma temperatura de 24, 25 graus, você ter ali uma densidade de 10 peixes por metro, meu filho, você não vai ter só areador dentro do seu tanque. Então, é inviável. Aí vai de novo. 3 mg de oxigênio é possível, é viável e a tilápia aceita. Não é o mundo ideal para ela, mas é o mundo real. Ou seja, ela vai ficar assim, perfeito. Então ela se adapta a isso. Nós não temos 100% dela, mas vamos ter tipo 90% dela, porque ela vai sofrer. Como eu ajudo, ó, pra vocês entenderem agora, como é que eu ajudo a tilápia a passar por esse estresse pela manhã de 3 mg, que não é um estresse, mas vamos falar assim, ela não é o ideal dela, é o real. Como é que eu faço isso? Com o bucho cheio, bucho pela metade e o bucho vazio. O ideal, qualquer esforço físico que você for fazer, for realmente extremamente físico, esforço, quanto mais vazio tiver passado a tua digestão no teu estômago, mais você vai aguentar, mais o corpo vai te responder, que você vai mandar sangue para os músculos que precisam. Um exemplo, você está se esforçando numa corrida, tu já terminou a digestão, vamos falar assim, 6 horas a última alimentação, ou 4 horas alimentação leve, 2 horas alimentação leve, você começa então a correr e passou 2 km, o corpo entende que você vai continuar correndo, você vai falar assim, mas que merda, tá fugindo de quê? Tá fugindo do quê? Você não para de correr? Ele vai começar a mandar mais sangue nas partes que você está usando mais. E a parte que estaria do estômago está liberada. Então na tilápia funciona praticamente o mesmo processo. Se ela tiver com o bucho mais vazio, ou seja, tiver terminada a digestão ou 90% de digestão, vai concentrar menos oxigênio na parte ali e libera mais para a defesa dela, vai liberar mais para o pulmão dela, que seria as brânquias, e daí ela consegue aceitar um nível de oxigênio mais baixo que o ideal dela. O ideal, que assim, aquela coisa assim que ela não sofreria nenhum estresse, nem a água também não sofreria nenhum estresse dessa questão. Concorda comigo? Então por isso que a gente vai tratando mais cedo o peixe no verão, porque a gente sabe que é inviável manter 5 mg no verão, temperaturas a 32 graus, quero ver conseguir fazer isso, né? Ter viabilidade nisso, mesmo que mecanicamente seria possível 4 mg,
né? Você não vai querer fazer isso, que vai gastar tanta energia que você não vai resultar nenhum. Aí você pode trazer o trato mais cedo. Só que a tilápia é que nem qualquer animal, nós consideramos também os animais. Se você tem uma rotina na sua vida, você quer acordar às 6:30 da manhã, quer fazer o boot, quer fazer uma oração, aí você vai lá e tratar o peixe, teu corpo se acostuma com isso. A tilápia também. Então por isso que a gente trata ao amanhecer, ela vai acostumando, ó, o sol nascer, ó, é quando começa a ver essa luminosidade, né? Ela se baseia pelo tempo e pela luminosidade. Ela vai ver, ó, agora está vindo tratar. E claro, pelo barulho do equipamento. Tudo ajuda. Mas ela se adapta. Imagina, ela pensa outro dia, tô com fome, eu sei que vai vir a comida. É que nem você chegar meio-dia, você tem fome, você sabe que vai chegar na casa ou vai no restaurante, vai ter a comida. Então a tilápia tem essa mesma questão. Para vocês entenderem como é que a gente se baseia nos protocolos, nas técnicas, por que dá efeito. Por que a conversão melhora na criação de tilápia, tratando pelo amanhecer, e não 10 horas da manhã, 11 horas? Por que tem propriedade que chega ali no verão, começa a passar 3, 4 dias sem tratar o peixe, e a gente continua tratando o peixe? Então, pequenos detalhes, porque a gente pegou e faz a pergunta para ela. Até tem muitos vídeos, eu ponho a tilápia aqui, estou ouvindo ela, é isso, eu jogo para ela. O ideal seria isso, o real é ficar. Ideal é real. Ideal era nós ganhar R$2 limpo por tilápia, tanto faz a época do ano. Nossa, seria o ideal. O real, às vezes vai oscilar R$3, às vezes vai ganhar R$1, né? Depende da época, ou pode bater depois ganhar R$4 o quilo. Mercado particular. Então, assim que funciona essa parte aí, para você entender. O mundo real, ideal, na tilápia acontece a mesma coisa. Trazendo para a sua rotina a mesma coisa. O ideal seria amanhecer. Aí tem o real, o colaborador só vem às 8, então começa a tratar às 8. Ah, eu não consigo tratar antes, porque tem que levar minha filha na escola, tem que fazer não sei lá o que, começa às 8, não tem problema nenhum. Só que você tem que começar uma rotina que você consiga começar hoje até o final do lote. É o ideal. Mas o real a gente sabe que vai acontecer um dia atrasar 1 hora, ou adiantar 1 hora. Aí você já sabe que você está atrapalhando ela um pouquinho. Não vai te dar prejuízos significativos, mas não é o ideal dela, tá? Se vocês tiverem mais uma pergunta, vão fazendo aqui. Já é 1h14. Tentar deixar as lives menor, mais curtinha aí pra vocês. E já é 1h14, já tô com fome já. Quer mamam, comida. Ai, ai. É que nem, por exemplo, chega quarta-feira e não fazer uma live. É quase sair da rotina. A gente fica meio perdidão. Mas, pô, parece que chega o final do dia e falta alguma coisa, né? Ou não fazer um exercício, né? Que a gente tem ali a rotina de fazer 5 vezes academia a semana, 6 aeróbicos por semana, e daí de repente um dia falha a academia. Pode falhar, né? É normal, né? Mas você fala, parece que o dia faltou alguma coisa. Parece que o corpo fala que faltou alguma coisa. Semana que vem. Não vai ser meio. Semana que vem nós vamos ter que mudar provavelmente o horário da live. A gente vai ter que ver o calendário ali, que vai ter outros eventos aí que a gente vai participar. Aí provavelmente vamos ter que mudar o calendário ali. Ou a gente adianta para segunda-feira uma live aí, a gente verifica aí. Mas a gente vai entrar em contato aí com você, pode ficar tranquilo. Você que é um produtor de tilápia, ou iniciante, ou um cara já de bengala que tem muito mais experiência às vezes que a gente. Então o objetivo sempre do canal sempre é ajudar você, produtor, que acompanhou até esse momento. Se você gostou dessa live aí, manda um joinha para nós interagir e ver. Se ficou perguntas para você, quer fazer mais perguntas, manda aqui embaixo nos comentários ou manda diretamente pelo direct. A gente só pede um pouco de paciência para responder as perguntas, porque o Instagram, desde que eu criei a conta, ele tem um retardo, não dá para entender. Põe para esse celular, alguma coisa tem nessa nhaca, não é o celular. Então às vezes você manda uma pergunta hoje, eu olho, visualizo e não recebo essa pergunta. Passa 2, 3 dias, de repente tá cheia a minha caixa de mensagem. Daí fala, mas como assim? Daí eu olho há 2 dias atrás, mas eu olhei, entende? Então ele tem um bug, né? A minha conta Instagram tem um bug aí, que acontece, dá esse retardo. Então às vezes tem gente que manda mensagem, recebe, tem gente que não recebe. Principalmente se eu e você ainda não conversamos, então fica mais difícil. Eu fico lá procurando, tem lá, aguardando solicitações lá, a gente vai olhando todo dia, mas não aparece nada. De repente enche aquele negócio lá e 3 dias atrás, ele fala, aqui, tchon, né? Então por causa disso a gente pede essa parte aí
dê um pouquinho de paciência aí, tá bom? E sobre Deus, né? Acho que a gente sempre pode falar um pouquinho sobre Deus, mensagens. Acabei sonhando hoje, né? Então tive um sonho bem louco. Parece que eu interpretei ele, talvez que não interpretei, mas enfim. Às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande das coisas dar certo ou um projeto seu, né? E eu acho que Deus está ali para mostrar para você que quando você não consegue realmente fazer por conta própria e você pede para Ele de coração, Ele te ajuda, né? Ontem eu tinha certeza absoluta que depois da corrida eu ia conseguir resolver o problema, e foi na batata, né? Então pedi ajuda para Deus, falei, Deus, tem esse problema ali e dá um help. E claro, né, tinha que fazer o movimento, mas eu tinha certeza que ia conseguir a solução, né? Então às vezes você que está me acompanhando esse vídeo até agora, às vezes você tem muitos problemas na sua vida. Tenta listar eles em prioridades, o que realmente é um problema na sua vida, né, hoje, né? Então você lista ele e pede uma coisa só para Deus, Ele vai responder a você, se você pedir do coração, né? Que às vezes eu percebi também, se eu passo muitas perguntas para Deus, Deus vai respondendo e eu não vou entendendo. É uma falha de comunicação, porque a nossa ansiedade às vezes é tão grande, você pede para Ele e Ele está mandando a resposta via outras pessoas, né? De qualquer forma, e as outras pessoas vão demorar para responder você, às vezes vai demorar 1 hora, 1 dia, né? Porque até que uma pessoa de coração íntegro, que recebe Deus, obedece a Deus para te dar a resposta, demora. Então acontece esse tipo de coisa. E da mesma forma você, se Deus manda você mandar uma mensagem para alguém, você sentiu um negócio e você não manda, então de repente essa era uma resposta para aquela pessoa e atrasa. Então é todo esse cuidado aí. Por isso que o Nésio sempre fala muito, seja obediente, desde mandar uma mensagem, desde tomar um passo, né? Desde falar, às vezes, uma coisa que você precisa falar a uma pessoa desconhecida ou conhecida. Então são essas questões aqui que a gente interfere muito. É difícil, não tem como não ter interferências. Eu vejo assim, a conexão com Deus, que a gente sofre muita interferência, mas é na rotina. O segredo está na rotina, para você criar um filtro. O que é um filtro? Quando você perder a conexão, você vai ver e lembrar da sua rotina antes e como você está hoje, aí você vai ver que você simplesmente cortou essa relação com Ele. Você tem que dedicar um tempo com Ele, mas não um tempo útil com Ele. Então às vezes acontece que você não está dedicando um tempo útil com Ele. Você fala assim, Deus, eu quero isso, e já sai lá fazendo outra coisa, né? E às vezes você tem que frear, porque Deus fala assim, pô, eu criei o mundo, criei todas as coisas para ter o desfruto. E então venha desfrutar comigo, né? Então Adão não queria o desfruto e veio trabalhar, então nós estamos aqui trabalhando, senão nós não precisamos nem trabalhar, né? E a gente vem dessa cultura, né? Então eu disse que às vezes, se você estiver muito agitado, dá uma pisada no freio de meia hora, né? Então, por exemplo, faz uma meditação, faz uma oração, alguma coisa. Se você tiver um problema grave, você pode ver, toda vez que Deus vai agir mais na tua vida, é quando você tem um problema grave, daí você para. Daí, mas daí você tem tempo para parar, né? Porque daí é algo muito gravíssimo que você não consegue, e aí você para, e daí você entra em oração, aí você aciona tua alma e teu espírito. Mas se é uma coisinha meio assim, daí você não para, né? Então fica a reflexão aí para você. É a reflexão dessa semana passada e dessa semana aqui. Bem agitado, bem focado, né, nos negócios. E daí eu falei, cara, mas tem alguma coisa errada. E o mais legal de tudo, quando você está ansioso, você pode ver, você não quer parar. Se você tiver um projeto, alguma coisa e está ansioso, você não quer parar. Você quer ficar continuando cada vez mais. E daí nesse momento você tem que parar. Fazer o que você não quer fazer. Que nem no meu caso, né, era simplesmente parar ali e fazer uma meditação, né? Para a meditação, para lá 15 minutos, põe uma música de fundo, controla a respiração, ouça a respiração, o movimento do pulmão, né? A meditação que eu mais gosto de fazer é a Soul Sim, né? No YouTube lá, daí tem uma mulher que fala, respire agora, qualquer meditação aí que você quiser, faz o teste para você ver.
Se você estiver muito ansioso, alguma coisa assim ligado a um projeto que você quer muito que dê certo, aí você tem que se acalmar e verificar o que você está fazendo. Show de bola? Então essa é o meu compartilhamento dessa semana ali para vocês sobre a tilápia. Espero você que estiver recebendo esse alivino juvenil agora sábado e domingo, bora lá, ponhar o terror aí e caprichar, não queima a arrancada, tá? Qualquer movimento que você fazer diferente, pare e pense, sempre põe a tilápia em primeiro lugar e pergunta para assim, tilápia, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vale a pena correr risco? Eu desligar o areador e eu sair de casa e nublar e daí eu não voltar, não tiver ninguém em casa, né? Se não tem sistema de automação, por exemplo. Então não vale a pena. Então já deixa o areador ligado porque ele pode sair tranquilo, né? Tem um gerador, você tem um gerador automático, mas mesmo assim você tem que dar uma acompanhada que ele pode falhar o gerador automático. Já queimou 2 vezes o motor da arranque aqui, né? Já chegou a dar esse tipo de problema aí. O motor da arranque 0 bala, né? Então, acontece isso aí também. Então, tem esses cuidados aí. Porque eu sempre falo para você, quando você entender que a tilápia produzir é fácil, não é difícil, mas você não pode errar. Se você errar uma coisinha, vai vir as consequências. Às vezes é rápido corrigir e às vezes demora 7, 10, 14 dias para o problema passar. Tá bom? Então, muito obrigado você que acompanhou até essa live de hoje. Espero aí no fundo do coração que você esteja conectando com Deus. Se não esteja, bora conectar com Ele, dá uma paradinha, faz uma meditação, faz uma oração, faz o que você sentir no seu coração. O que tiver no seu coração, essa é a chave para conversar com Deus. Não é aqui, é no seu coração. Grande abraço, até a próxima.